E aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas notícias do Verdão, galera. Palmeiras aqui conquistou mais 3 pontos fora de casa e o Palmeiras é líder isolado aí com 13 pontos no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez aí, né, galera, os gringos brilharam aí do Verdão. Com 6 vitórias seguidas, o Verdão vive uma sequência decisiva aí de seus jogadores estrangeiros. Os últimos 10 gols, todos foram marcados por gringos, galera. 3 foram de Piquerez, 2 de Facundo, 2 de Flaco Lopes, 2 de Richard Rios e 1 de Emiliano Martinez. O último brasileiro a balançar as redes aí foi o Estevão na estreia da Libertadores. Tô trazendo aqui para vocês também o Sport Record aí, falando mais aí sobre esse jogaço do Verdão contra o Fortaleza, galera. Fica aí até o final do vídeo aí. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O técnico Abel Ferreira explicou o que para ele é mais difícil do que ser campeão. E também relembrou as críticas que sofreu quando o time dele não vencia. Dá uma olhada na entrevista do Abel. Top. Sabem o que é mais difícil do que ganhar? Sabem o que é mais difícil do que ganhar? É ganhar novamente e voltar a ganhar e voltar. Não há nada mais difícil do que ganhar de forma consecutiva. Não há mais difícil do que isso. É uma exigência diária, um compromisso diário. É quando eu não ganho, já sei que todos vocês me vão criticar como se eu fosse um treinador qualquer. E eu manter o meu foco, treino, repetição, consistência. Eu já contei várias vezes essa entrevista que eu vi faz muito tempo. Faz 13 anos quase. Uma véspera de Barcelona e Real Madrid. Foi em 2012. O Guardiola era o técnico do Barcelona. E na TV Barcelona, ele deu uma entrevista dizendo assim: futebol não tem poupança. Você pode ganhar, 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 ganhar. A hora que você perde uma e empata a outra, você não serve mais para nada. Você não tem poupança. É isso. O Vanderlei Luxemburgo, uma vez eu perguntei para ele: Vanderlei, técnicos como você, Scolari, uns caras que na época eram os principais, a paciência com vocês já é menor? Ele respondeu para mim: a paciência com a gente já é a mesma que eles não têm com um técnico que está começando. Então isso que o Abel fala é fato. Mas é um fato novo? O Guardiola hoje no City, multicampeão também, ele mesmo fala isso. Mas será que ele está ameaçado de demissão? Não, mas... Não. Será que ele é um técnico qualquer? Eu acho que eu já ouvi isso. O quanto ele é Guardiola questionado. não tira mais nada do City. O quanto ele é questionado hoje. Ele é muito questionado quando não ganha, quando não classifica. Se em 2012 no Barcelona ele deu isso, ele hoje, multicampeão. Eu estou ouvindo que o Ancelotti está balançando no Real. Os resultados, o Abel foi perfeito. A gente estava falando aqui, né, Paloma? O Palmeiras teve momentos de instabilidade, cara, assim, mas ele tá lá, ele continua lá, diferentemente do São Paulo, do Corinthians, do Santos, que tiveram 13, 14 treinadores. Exato. Porque ele ganha. Mas o que me Só por impressiona, então, Porque eu foi isso que trabalho- perguntei, porque, qual assim, é a fórmula? Porque é impressionante, Não, começou aí a mais for- uma dança das A cadeiras. forma é do que ele é um técnico. ótimo treinador, que a gente vê o Palmeiras de novo jogando de uma maneira diferente e consistente, e ele ganha, gente. Mas tem o tempo. Se ele não ganhasse, também. ele Se já ele não tá. ganhasse, ele não tava mais. acho Isso é o que- Guardiola que Eu acho fala. que é um pouco diferente a situação Caramba. dele no Palmeiras. Eu também Ele acho. já ganhou. Porque, mas no ano passado ele não ganhou o que Então, queriam mas- que ele ganhasse, ele continuou. Então, mas ele não ganhou, mas ele já ganhou muito. Por isso que ele ficou. Então ele está com uma poupança. Como o Guardiola falou. Não, o Guardiola falou que não tinha. Não, mas que nem o Saulo falou do City agora eu acho agora. que ele tem. Sim. Em Por quê? 2012 ele não tinha. Então, a paciência com ele é um pouco maior porque ele conquistou títulos importantíssimos, brasileiros, Libertadores. Cara, uma estabilidade não vai derrubar o cara. Então, mas vocês não acham que essa estabilidade... Eu acho que o Abel tem razão. Quando ele diz assim, vocês vão me tratar como um técnico qualquer, que para alguns soa como, eu sou bom pra caramba, eu acho que o Abel hoje no Brasil é bom pra caramba. Sim, claro que é. Ele não é um... Ninguém é qualquer. Ninguém é um qualquer. A gente tá falando dos melhores treinadores do Brasil. Mas ele Hoje é o tem melhor, razão, né? porque eu já ouvi muitos colegas nossos e muitos programas nossos, eu já ouvi, já deu pro Abel, eu já ouvi, o Abel não consegue tirar mais nada desse elenco, Sim. eu já ouvi um monte de coisa.
E internamente milhões, né? também, né? Como Será? o elenco mantém Sim, normal achar o isso. ânimo. Mas então, com o elenco ele consegue. Eu acho que ele não perde o O elenco. que eu acho que aconteceu no Palmeiras foi assim, ele recebeu um time quase novo. E ele, em pouco tempo, nós estamos em abril. E final acho de que ele abril. ajudou a montar esse time Ajudou a quase montar. novo. Ele foi pedindo jogador aqui, jogador ali. E você vê que a resposta, essa vitória contra o Fortaleza foi uma vitória muito mais de competitividade e tal. Mas o Palmeiras jogou muito bem contra o Corinthians e muito bem contra o Inter. Mas o Palmeiras não tem. Eu sempre, desde que o Abel chegou, um ano depois, para mim é a melhor conexão técnico-elenco Clube, do acho futebol que ele- brasileiro. Acho que ele entende muito bem o Não, clube. então, mas assim, técnico-elenco. E o clube tem uma gestão, ou algumas Respaldo. administrações, que passou a entender o Clube Palmeiras como você tem que lidar com alguns momentos do futebol. Porque isso que o Abel falou, e é verdade, quantas vezes vocês já ouviram? Chegar ao topo é fácil, se manter lá em cima é que é difícil. Né? É isso. Mas assim, o Flamengo chegou ao topo, o Flamengo e o Palmeiras são os times que ganham mais constantemente, né? É só ver, de 19 para cá, Campeonato Brasileiro, ganhou o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo e o Atlético, não é isso? Ninguém mais, A diferença é o... certo? Flamengo, Atlético, Palmeiras e Botafogo, tá? Mas o Flamengo, Troca. ao contrário do Abel, que está lá desde outubro de 2020, já teve Jorge Jesus, Rogério, Vem uns portugueses. Renato, Paoli. O auxiliar do Guardiola. Vitor Domenech. Pereira, Domenech. o Domenech, aquele outro, o Paulo Souza. Souza, Tite. Olha, isso já, aqui assim, Sim, sem sim. pensar muito, eu já Dorival. lembrei de ser. Dorival, Sim, sim. 8, E ganhou. 19, 20, Ganhou. 21, 22, 23, 24, 25. Trocou e ganhou. Uma forma diferente. É louco, né? É uma gestão diferente com sucesso também. Só que lá no Flamengo a gente sabe que funciona de outra maneira. Pois é. Agora é o Felipe Luiz que é o bola da vez e o Flamengo está jogando o que está jogando. Então vamos pensar aqui, ó. Foi o Noriega que sugeriu essa. Paloma, quem é melhor hoje, o Flamengo ou o Palmeiras? Hoje, Pode dar empate, vai. nessa rodada, Não! Palmeiras. Nessa o quê? Nessa rodada que tem um novo líder. Palmeiras, Abel. Quem é, Salve? Olha, com a vitória do Palmeiras contra o Inter fora, aquele jogo o Palmeiras jogou muito bem. Hoje é o Palmeiras. Quem é, Rudi? Ah, sem clubismo. Tá, Sem não, clubismo. claro, é o mínimo Sem que nós clubismo. esperamos do senhor. Eu acho que pela primeira vez o Palmeiras tem um elenco melhor que o Flamengo. Eu acho. O elenco do Palmeiras. Palmeiras tem um elenco melhor que o Flamengo pela primeira vez nos Primeira últimos vez. anos. Eu acho. Noriega, Eu penso como o Rudy. Acho que essa movimentação última de mercado do Palmeiras fez o elenco do Palmeiras dar mais opções ao Abel do que o Felipe Luiz tem hoje. Nessa rodada, como a Paloma disse, o Palmeiras mostrou nas últimas rodadas que está mais consistente. vocês estão com 4-0 para o Palmeiras contra o Flamengo hoje. Unânime. Dudu. O Flamengo, o time que eu mais gosto de ver jogar é o Manchester City, mesmo na fase que não tá. Depois o Barcelona. Depois E o o Real PSG. Madrid, Calma, cara? calma. O que eu gosto, meu gosto. E o Flamengo tá entre esses times. Para mim o Flamengo é ainda melhor. Como é que é o Flamengo? Ele sempre é do contra, eu quero- velho. Eu sou do eu quero- contra, é o meu gosto de Quando o cara- futebol. Quando o cara foi mal com você, quando o Aqui, cara ó. foi malvado. Meu Deus quero um do malvado, eu céu. quero É o Madrid, é o Madrid, é o Ele Madrid. respondeu mal pra Essa eu adoro. Foi mal. Ele Foi mal? respondeu pra Você pode... Foi bravo com ela? Pô, Eu essa fui é bravo? minha opinião. Eu Você fui mandou bravo? mal, você mandou mal. Mandou mal. Paloma, desculpa. Não quis ser bravo foi com mal. você. Não, Dudu é... Não tem nem como. Eu estou te zoando. Não tem nem como. Aí, ó. Fala aqui, Coraçãozinho. Olha aqui, Eu tô falando. no final do jogo, o jogo foi muito interessante, né, o jogo hoje. Palmeiras fez 2-0, o Palmeiras estava com o jogo bem dominado, de repente o Fortaleza foi para dentro. O Fortaleza está numa situação difícil, né? 10 jogos, deixa eu ver se eu não vou lembrar, mas é uma vitória, acho que 6 derrotas e 3 empates nos últimos 10 jogos, pensando em hoje. Aí o Fortaleza, o começo do jogo foi bem friozinho assim. Aí o jogo esquentou com o gol do Everton e aos 48 teve essa bola. O Lucero entrou no time, o Lucero é o artilheiro do Fortaleza. O técnico Juan Pablo Vojvoda botou Lucero, manteve o Daverson, deixou o Alanzinho, depois ele tirou o Alanzinho, mas botou o Os Luca. laterais.
botou o Diogo Tinga, o Barbosa, botou o Tinga e teve o pênalti. Foi pênalti, Salve, primeiro ponto. Pênalti, o Naves vai com o braço muito aberto, para mim o pênalti bem marcado. Pênalti. E aí o goleiro pega o pênalti. Essa é a parcial que a gente... quem foi o cara da rodada, né? O Everton e Memphis e Ferreirinha. O Memphis deu uma largadinha do Everton, né? Quem foi o cara da rodada, Dodô? Memphis. Foi o Memphis? E essa defesa do Everton, Rudy? Para mim foi o cara da rodada. Para a tristeza do torcedor do Fortaleza e de alguns palmeirenses, né? Porque infelizmente... A tristeza de alguns palmeirenses? Opa, tem palmeirenses querendo que o Everton saia, enchendo o saco que ele não pega pênalti. É uma porcentagem pequena, mas faz barulho. Então acho que essa A turma galera... do amendoim? Tem uma galera que acho que ficou chateado. Mas o Everton, a Kleber, um jogo como esse, pega os rivais pelo título do Palmeiras. Quem que vai ganhar do Fortaleza lá fora? É um resultado muito grande. Sobre isso, você viu que é o lugar mais difícil de jogar. Então, e o Everton salva a vitória que o Palmeiras estava deixando passar. Eu acho que comparar com o Depay é muito perto ali, mas eu acho que o Everton foi mais. Professor Abel, o Everton o Palmeiras deu sorte hoje? Veja bem. Eu não sei se você reparou que eu fico botando a mão no rosto. E eu falo toda hora assim. Everton não foi bem. Eu preferia que ele tivesse tomado um frango nos pênaltis. Era bem melhor que ele tivesse pegado a bola e o Lucero feito gol no rebote e a gente tivesse perdido. E seria bem melhor. Não gostei da defesa dela. Sabe uma que eu gosto que ele faz? Eu não sei ainda, você precisa inventar ele. Quando ele faz... o Everton jogou bem... não faz? Não foi uma defesa topa? Foi? Não, a defesa top é aquela que entra no gol. Não foi. Não gostei da defesa top. Com você, Mili, seu destaque dessa rodada? Tudo bem, nossa, são vários destaques, né? Eu vou ficar com o mais óbvio deles, assim, essa defesa do Everton, no final, último lance do jogo, né? E eu tô vendo aqui o time do Palmeiras comemorando como se fosse um título, e tá certo, tem que fazer isso mesmo. O Palmeiras vem de 2 vitórias muito importantes fora, né? É jogo de campeão. O Palmeiras tá com pinta de que está pegando essa vibração de campeão. É muito cedo, faltam 33 rodadas, eu sei de tudo isso, mas a gente já tem experiência suficiente nesse campeonato para entender que esse tipo de vitória é vitória de campeão. Essa é exatamente a nossa enquete até de hoje, que já está aí na tela para você votar. Esse novo Palmeiras, entre aspas, do Abel, joga hoje o melhor futebol do país? Sim ou não? Casão, boa noite. Seu destaque não precisa ser do Palmeiras, pode ser qualquer destaque. Boa noite. Domitila, Mili, André. Não, eu vou no Palmeiras também. O meu destaque é o Abel Ferreira. Como o Abel tem a capacidade de fazer grandes times em pouco espaço de tempo, né? Porque o Abel trabalhou por quase 4 anos com o mesmo elenco do Palmeiras, mudando quase nada. Ganhou tudo. E aí chegou o momento, acho que até passou do tempo, de começar a reformular a equipe. Aí nós vimos o Paulista. Criticamos bastante o Abel, perdeu o Paulista. Lógico que ele queria ser tetra, o Palmeiras queria ser tetra, mas eu acho, vendo hoje, que a importância maior era encontrar um time. E eu acho que o Abel encontrou um time, as posições dos jogadores. Ele pode contar hoje com 2 centroavantes. Você tem o Vitor Roque, que é jovem, brigador, e você tem o Flaco Lopes, que é forte na jogada aérea, é técnico, bate bem na bola por ser canhoto e é jogador decisivo. E encontrou Facundo Torres, que também é um jogador que está se mostrando decisivo. O cara fez um gol contra o Inter no Beira-Rio, fez mais um hoje. Então, indo na linha da Mili, só uma coisa, eu penso diferente de você numa coisa, Domitila. O Palmeiras não está chegando, ele já está lá. Não deixa o Palmeiras chegar, não, o Palmeiras já está lá. Quem tem que estar chegando são os outros. O Palmeiras já está lá em cima. Os outros é que vão tentar chegar. E são 2 vitórias de time que pode ser campeão mesmo. Porque são 2 estádios que vai tirar pontos de concorrentes do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu 6 pontos em 2 estádios contra os 2 times dificílimos, que vai tirar ponto dos concorrentes. Perfeito, Casão. André Lucena, muito boa noite para você. Bem-vindo aqui ao Fim de Papo. Qual o seu destaque? Boa noite, Domi, Casão, Milha, todos que nos assistem. Também vou ficar com o Palmeiras. E além disso que o Casão falou sobre encontrar o time, o Abel finalmente tirou o Estevão da ponta direita, colocou ele para o meio para flutuar.
o que ajudou muito esse time, né? 6 vitórias consecutivas. Palmeiras não conseguia isso desde janeiro a fevereiro do ano passado, em 2023, quando ainda tinha aquele rescaldo daquele time que jogou muito em 2022. Eu acho que a grande notícia é essa, que o Palmeiras agora joga muito bem, porque ele já era um time muito sólido mesmo ano passado, né? Brigou até a última rodada no Campeonato Brasileiro, mas não jogava bem. Dessa vez, além de fazer os pontos, está jogando bem. E o Abel, com essa mudança também do Estevão como meia, flutuando ali no meio, acho que agora o time vai deslanchar ainda mais. O Nunes Silva Alvinegro, que tá sempre aqui com a gente, valeu, Nunes. Diz aqui, Milho, ó, vitória de campeão, vamos com calma, né, kkk. Mas não é só uma vitória tática, é uma vitória moral, né, como você disse, eles comemoraram como uma vitória importante, como um título, e estamos apenas no começo, é um pouco da mentalidade de campeão que a gente sempre fala. Exato, que é uma outra coisa que o Abel faz muito bem, né? Quando o Palmeiras perdeu o Paulista, a torcida chiou, tinha gente dizendo, nossa, agora o Abel quer sair de novo, né? Sempre essa conversa. Eu ficava pensando assim, mas meu Deus, se tem alguém que mostrou que sabe se reinventar, é o Abel. Como é que a gente vai achar que ele não vai se reinventar? Ainda mais porque o elenco dele agora é mais completo. Então, o que ele fez? O Luciano estava falando, ele jogou o Estevão para o meio. E também, com essa jogada do Estevão para o meio, ele dá passagem para o Felipe Anderson. O Felipe Anderson não chegou bem da Itália. Ele chegou meio deslocado, ele não sabia onde ele estava. É absolutamente normal que isso aconteça. O Abel segura. Se o Abel sente que o jogador não está bem, ele segura. Quantos jogadores o Abel já segurou? O Giai, gente. O Giai, que chegou, a gente falou, nossa, mas o Giai, o que o Abel viu nesse cara? Esse cara não joga tanta bola assim. Pronto, o Abel segurou, coloca ele, tira ele da luz, coloca ele na sombra, vamos treinar. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. O Abel faz o time, e é um time, por mais que a gente ache que o Estevão é uma estrela, e né? Mas é um time de iguais. É um time solidário, é um time que quando comemorou provavelmente essa defesa do pênalti, não sei, quando comemorou essa defesa do Everton, o último lance do jogo, pênalti para o Fortaleza, poderia ter empatado, o time comemorou como se fosse um título, então eles sabem o que é esse campeonato, eles já entenderam que todo jogo tem que ser encarado como uma final. Vai ser difícil ganhar desse Palmeiras aí, viu? Claro que tem o Super Mundial no meio do ano, isso pode mudar algumas coisas, mas o Abel trabalha muito bem assim. Gente, o problema do Abel é ele em entrevista coletiva, é insuportável, intolerável, e ele à beira do gramado. Como treinador, o que a gente vai falar? Ele faz isso aí. O Celso Orrico manda aqui, Casão, uma besteira do Daverson no primeiro gol e um pênalti perdido, o Fortaleza deu bobeira. Não acho não, discordo, eu acho que hoje o Palmeiras é que foi melhor. O Daverson, né, destaque para ele, para a lei as duas leis que funcionam, né, realmente no Brasil, a lei da pensão e a lei do ex. Daverson marcou o gol, nem comemorou, né, mandou coraçãozinho só para a torcida e sem festa. Mas eu não acho que o Fortaleza deu bobeira, não. O Fortaleza jogou bem, mas o Palmeiras jogou melhor, Casão. Não, o Palmeiras jogou melhor, sem dúvida alguma, tá jogando bem, é um time consistente. O Abel é um treinador espetacular, né? Ele irrita as coletivas, ele irrita árbitro no banco, quando ele tá no banco, ali na área técnica, mas é um treinador espetacular. O Abel deveria ter virado o treinador da seleção brasileira quando o Tite decidiu sair, lá em 2022. Saiu o Tite, pega o Abel. Mas aquela teimosia, aquela coisa, até hoje fica, não pode treinador estrangeiro, aí ficam perdendo tempo. Agora é difícil tirar esse Abel do Palmeiras. O Abel é o melhor treinador que trabalha no Brasil há um bom tempo. O Felipe Luiz é o grande treinador do futuro, o grande treinador brasileiro do futuro. Mas o grande treinador, um cara pronto, que tem aqui no Brasil, é o Abel Ferreira, isso sem dúvida alguma. Em relação ao Fortaleza, eu concordo com ele quando ele diz que o Fortaleza marcou bobeira. Sabe por quê? O Palmeiras foi melhor, mas a hora que você faz um gol, 2-1, a hora que você tem um pênalti aos 44, se você não fizer, você marcou bobeira. Porque você tem ali o lance do empate, né? Só que mas tem o detalhe. Everton pegou bem, né? Não foi um pênalti. Não, calma. Só que é um lance assim, quem tá ali, quem tá de fora, fala, pô, desperdiçou o pênalti, pô, o Everton pegou o pênalti bem, pô, poderia ter empatado, enfim. O que acontece é o seguinte, só quem tá lá dentro do campo sabe
qual é que é a pressão de você ir bater o pênalti aos 44 do segundo tempo, seu time perdendo 2-1, e se você fizer, empata. É uma pressão enorme. O goleiro não tem pressão nenhuma. O Everton tá lá, se a bola entrar, foi gol de pênalti, o que ele vai fazer? Agora, o goleiro cresce, porque ele não tem responsabilidade, ele não tem obrigação, ele não tem nada. Agora, o cara que arruma a bola, aquele momento ali, enquanto o Gustavo Gomes estava ali bebendo água, o Tinga indo puxar o Gustavo, o Everton se mexendo ali, fazendo uma onda, o Luceno estava pensando assim, puta, onde eu vou bater? O que eu vou fazer? Será que eu bato na direita? Será que eu bato na esquerda? Puta, o cara é grande, bato no alto. Cara, na hora que você vai bater um pênalti e pinta a primeira dúvida, você vai perder. Você não pode ter dúvida. Você tem que ir lá e bater o pênalti e, assim, você pode errar convicto. Mas quando você não está convicto, você perde. Isso é certeza. Principalmente, pênalti que empata. Eu tinha feito já uma retrospectiva, muitos anos atrás, eu estava lá na Globo ainda, que era o seguinte, não é uma teoria, né, mas era uma coisa que me chamou a atenção. Quando o cara vai bater o pênalti e o pênalti empata, a maioria das vezes ele perde. Quando ele vai bater o pênalti, se ele fizer, o time ganha, a maioria das vezes o cara faz. Porque é muito mais... É muito menos pressão você bater um pênalti. Se você fizer, ganhou. Se você não fizer, empatou. Do que você for lá fazer um pênalti para empatar. Se você errar, o time perde. A pressão no jogador é muito maior. Isso daí vem há muito tempo. Eu sempre lembro muito do Júlio César lá em 86, né? Tava no banco assim, os caras batendo começou a disputar o pênalti, tava no banco. Na hora que chegou a última, e era assim: se o Júlio fizer, empata. Se o Júlio fizer empate, ainda o cara tinha que perder. Eu falei, puta, nós vamos perder, nós vamos ser desclassificados. Porque, cara, você vai lá. Tanto que ele foi lá e deu uma porradaça. Ele tinha batido o pênalti a semana toda, o Júlio César, ele bateu bem, puta, forte, mas sempre no gol. O goleiro não conseguia pegar. Ali, na hora do pênalti para empatar, é difícil. Então eu acho que marcou bobeira. Marcou bobeira porque fez o 2-1 e teve na mão dele o 2-2, né? Então por isso que é vacilo. Mas não é fácil bater esse pênalti, não. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais.